Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. E hoje nós vamos iniciar a leitura em Daniel, que é o último dos profetas maiores. Lembrando, irmãos, que essa divisão apenas profetas maiores e menores é uma divisão didática, tá? Não é porque Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel teve maior importância do que Jonas, Naum, Miqueias e os outros demais profetas menores. É apenas uma divisão didática pela quantidade de escritos, né? Os livros dos profetas maiores, a densidade de escrita é maior do que os profetas menores. Geralmente é por esse ângulo que eles classificam. Então hoje nós vamos ler os 2 primeiros capítulos de Daniel. Amém? Vamos lá então para a nossa jornada. Lembrando sempre que a versão que estamos usando é a Almeida Revista e Atualizada. Capítulo 1. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e a pôs dentro da casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinar a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, em que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Hananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou que vossa comida e vossa bebida, pois veria eles vossos rostos mais abatidos do que os outros jovens da vossa idade. Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então Daniel disse ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Hananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos dei legumes para comer e água para beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem as finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou por 10 dias. No fim de 10 dias, a sua aparência era melhor e estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e a sabedoria, mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxesse, o chefe dos eunucos trouxe a presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia no seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Então, irmãos, na leva do cativeiro foram 3 levas. A primeira leva foi essa aqui, no tempo de Joaquim, tá? Que foram enviados os jovens mais seletos, né, para assistirem diante do rei, né, do palácio, porque a Babilônia crescia de uma maneira avassaladora. A segunda leva foi a leva que continha o profeta Ezequiel, que foram levados cerca de 10 mil exilados, que ficaram ali num acampamento de exilados às margens do rio Quebar. E a terceira foi quando a cidade foi invadida, foi destruída. Então foram 3 levas, tá? Outro detalhe aqui, meus irmãos, é que sempre a gente costuma se referir a esses 3 jovens como Sadraque, Mesaque e Abednego.
Esses nomes eram nomes pagãos, em referência a deuses pagãos, que foram substituídos. Veja que quando o autor bíblico ele se refere a esses 3 jovens e a Daniel, eles usam os nomes hebreus deles, irmãos, que são referências, claro, a Deus, tá? Misael, por exemplo, significa quem é semelhante a Deus. Daniel, Deus é minha justiça. Hananias também é outra referência a Deus. E Sadraque, Mesaque e Abednego são referência a Deus e a divindades pagãs, né, da Babilônia. Então, entenda isso. Sempre é conveniente que quando formos nos referir a esses 3 jovens, citemos Misael, Hananias e Azarias e Daniel. Tá? Capítulo 2. No ano 2º do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, seu próprio espírito perturbou-se e passou-lhe o sonho, ou seja, ele esqueceu do sonho, né? Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei, e disse-lhe o rei: tive um sonho para saber e está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Diz o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, isso não me fizer de saber o sonho, a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se me declarardes o sonho e sua interpretação, receberei de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declara-me o sonho e sua interpretação. Responderam-lhe a segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho e os seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para proferir na minha presença, até que se mude a situação. Porquanto, diz-me o sonho e saberei que eu poderei dar a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que existe, o que tu exiges, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador, caldeu. Ou seja, irmãos, Nabucodonosor, ele sonhou, se perturbou, mas ele esqueceu o sonho. Então ele queria que os magos dissesse o que ele sonhou e a interpretação. Por isso que ele falou: não tem mortal que faz isso. Aí eles falam assim: a coisa que o rei exige é difícil e ninguém há que possa revelar diante do rei senão os deuses. E estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse Arioque, encarregada do rei: por que é tão severo no mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse um tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso. Está vendo? Mais uma vez cita Hananias, Misael e Azarias. Quando é que cita Sadraque, Mesaque e Abednego? Quando o nome deles foi trocado ou quando algum da Babilônia cita o nome deles, como Nabucodonosor, por exemplo. Então Daniel foi para casa, falou com seus companheiros, para que lhe pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério numa visão de noite. Daniel bendisse ao Deus do céu e disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Ele é quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, porque com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu me rendo, graças eu te rendo graças e também te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, o qual o rei tinha constituído para examinar os sábios, para exterminar, os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia, introduz na presença do rei e revelarei o rei a interpretação. Daniel ainda salvou a pele dos demais sábios,
Então Arioque depressa introduziu Daniel à presença do rei e disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual lhe revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu saber fazer o que vi no sonho e sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar, mas há um Deus no céu. Aqui que é lindo, né? Elohana a Deus, né? Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões e a tua cabeça, quando estavas no leito, são estas: estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de vir depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber o rei, para que entendesse as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua, esta era imensa e de extraordinário esplendor, e estava em pé diante de ti. Sua aparência era terrível, a cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e o quadril de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando tu estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado ferro, barro, bronze, a prata, o ouro, as quais fizeram como a palha, e as eles vestiu, e o vento as levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação, de que diremos ao rei: tu, ó rei, rei dos reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, poder, força e glória, cujas mãos foram entregues aos filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre eles. Tu é a cabeça de ouro. Então a cabeça de ouro é a Babilônia, tá? A cabeça de ouro era o reino da Babilônia. Depois de ti levantará um outro reino inferior ao teu, tá? Os braços de prata eram o Império Médio-Persa, por isso dois reinos se juntaram, a Média e a Pérsia, formando o Império Médio-Persa. E um terceiro reino de bronze, a qual será o domínio sobre toda a terra. Aqui, o quadril de bronze representa o Império Grego-Macedônio, o Império Grego, né, de Alexandre o Grande, tá, que dominou praticamente todo o mundo habitado naquela época. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Aqui representa o Império Romano, tá? Pois, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto que vistes aos pés os artérios em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza de ferro, pois o que vistes misturado com barro e um lodo. Como os artelos dos pés eram uma parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra parte será frágil. Aqui, irmãos, depois do Império Romano não houve mais um império como esses impérios, babilônio, persa, grego, romano. E hoje nós vivemos nessa condição, estados fortes como ferro e estados fracos como barro, né? Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos os reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste no monte que foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, ele esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, e o grande Deus fez saber o rei que há de ser futuramente. Certo é o sonho, e fiel é a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e prostrou-se com o rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe desse oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador dos mistérios, pois puseste a revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos grandes presentes, e lhe pôs por governador em toda a província da Babilônia, como também fez chefe supremo sobre todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Então, meus irmãos, a pedra que é cortada sem auxílio de mãos representa a volta do Senhor Jesus. Tá? Aqui não apresenta claramente a era da igreja, mas representa a volta de Jesus. E na volta de Jesus,
né, a grande montanha que se fez, né, significa o reino dele. A quebra da estátua significa que esse reino suplantará todos os reinos, todos os impérios da terra. E esse reino não terá fim. Louvado seja o nome do Senhor. E que eu sempre me amedronto, irmãos. Eu vou ver se eu consigo uma animação desse capítulo 2 de Daniel. E colocarei na descrição do vídeo para vocês entenderem melhor. Mas hoje nós estamos na parte, ou seja, a Babilônia já passou, a Pérsia já passou, a Grécia já passou, o Império Romano já passou, e hoje nós estamos nos pés de barro e ferro, só esperando a pedra ser cortada. Jesus está às portas. Atentemo-nos para a revelação bíblica. Amém, meus amados irmãos? Eu agradeço os irmãos por terem assistido mais esse vídeo. Continue deixando o seu joinha para que o YouTube considere o conteúdo como relevante e esteja indicando para mais pessoas. Os irmãos possam se inscrever no canal, possam também compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas. E claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.